Boa noite, irmãos. Graça e paz. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos iniciar o nosso culto. Nós não podemos nos cumprimentar, né? Mas dá uma olhadinha para o lado aí, dá um sorriso para o seu irmão, um tchauzinho assim de longe. Nós vamos iniciar o nosso culto cantando ao Senhor. E o nome do nosso Jesus é um nome santo. E nós vamos louvar a Jesus nessa hora. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Confio na palavra de quem me criou. E nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome. Teu nome é santo. Em ti descanso. Teu nome é santo. Em ti descanso. Confio na palavra de quem me criou. E nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome. Teu nome é santo. E em ti descanso. Teu nome é santo. E em ti descanso. Declare isso mais uma vez a Jesus. Teu nome é santo. E em ti descanso. Teu nome é santo. E em ti descanso. Seja o que for, eu não temerei. Aleluia. Tempo de cuidados, né? Nós precisamos ter esses cuidados. Glória a Deus.
Os irmãos podem se assentar um minutinho. Eu quero cumprimentar a todos com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a atenção dos irmãos, das irmãs, para a marcação nos bancos. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos marcações nos bancos e cada pessoa deve sentar sobre essa marcação, a fim de que nós possamos manter um distanciamento de segurança, né? Nós temos que estar atentos, prudentes, né, diante do quadro que nós vivemos, e por isso essa é uma das questões que nós estamos observando. Os irmãos também devem ter tido as mãos borrifadas quando entraram aqui no templo, né? E obviamente a recomendação da máscara é oportuna, principalmente para os irmãos de mais idade. Então, se tiver algum irmão de mais idade, não veio, não trouxe a máscara ou não tem a máscara, é só pedir que nós temos algumas ali disponíveis, nós podemos fazer chegar até você, ok? Eu quero convidar a todos para abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar na leitura das suas próprias Bíblias, mesmo que a tradução seja uma tradução diferente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E agora é tempo de adoração. Nós estamos reunidos aqui para adorar a Deus. Nesta noite maravilhosa de domingo, o que nós queremos é adorar a Deus, é expressar a Deus o nosso sentimento de amor, o nosso sentimento de carinho, porque só Ele é digno da nossa adoração, só Ele é digno de todo louvor. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, expressando louvor ao nosso Deus, através das nossas vidas, através dos cânticos, através do nosso dia a dia, da nossa presença aqui, do compartilhamento de você conosco aí através da rede social. É tempo de adorar a Deus. Feche os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração e pedir que Deus receba o nosso louvor nos céus. E certamente Ele recebe, porque esse louvor não é enviado de qualquer maneira, mas ele é enviado em nome do Senhor Jesus. E Jesus é o nosso mediador. É Ele quem faz com que o nosso louvor chegue aos céus. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Ó Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, em adoração, em louvor, porque nós, no nome de Jesus Cristo, nos dobramos diante de Ti, porque acreditamos que Tu estás no meio de nós e que o Senhor é tremendo, digno de todo esse louvor. Recebe o nosso louvor, ó Deus. Recebe o nosso louvor e nos abençoa nesta noite com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua palavra, com a Tua misericórdia. E nós continuaremos a Te prestar esse louvor todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus, cantando essa canção, Mais Forte que a Morte. Você que está nos assistindo aí, também não deixe de compartilhe esse vídeo aí agora ao vivo, com alguém que você conhece, que não está na igreja, que está em casa também,
para que essa pessoa também possa adorar o Senhor juntamente com a gente aqui e vocês aí. Vamos louvar o Senhor, mais forte que a morte. Os irmãos puderem ficar de pé mais uma vez, vamos louvar o Senhor com alegria. Você pode continuar também com palmas adorando o Senhor enquanto cantamos. maravilhoso, mais forte que tudo, é o Deus que nós servimos. Vocês podem se assentar. Nós vamos ver um vídeo para dar início ao nosso momento missionário. Espera um minutinho.
Espera um minutinho aí que Marcelo vai colocar para o pessoal que está assistindo também ver. Ele vai liberar lá. Ok. Olá, você que é da Primeira Igreja Batista em Medeiros Neto, pastoreado pelo meu querido amigo, pastor Celso Godoy. Eu quero agradecer a você o apoio que sempre tem dado a missões mundiais. E quero dizer que precisamos ainda mais deste apoio neste momento. Você sabe, estamos com a campanha Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E mesmo no meio desta crise mundial por causa do coronavírus, nós não paramos. Os nossos missionários continuam trabalhando, continuam evangelizando. Alguns estão fechados, como nós, nas nossas casas, mas estão usando as redes sociais, estão usando o WhatsApp, estão treinando pessoas, estão também distribuindo cestas básicas em diversos países. Por isso, quero conclamar você a fazer a campanha deste ano, ainda que de forma virtual, a contribuir, pois precisamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Irmão Wilton. Graça e paz, irmãos. Amém? Quem estava falando aí nesse vídeo é o pastor João Marcos, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Eu só tenho notícias boas para dar para os irmãos. Em primeiro lugar é que nós estamos em campanha de missões, e missões é o mês que a igreja mais recebe bênçãos. É um mês tremendo, é um mês de comunhão com os irmãos. E Jesus é o maior missionário que já existiu na face da terra. E nós também somos missionários. Então, uma notícia muito boa, que Ele está voltando, Ele está pertinho de voltar, não vai demorar. Por que eu digo isso? Porque os sinais apontam para a vinda de Jesus, e que o avanço missionário, apesar desse vírus que está aí, que de maneira alguma vai impedir a obra de Deus de avançar, porque a obra de Deus, ela não para. Pode ser o vírus que for, pastor, não vai parar a obra de Deus. Estão dentro de casa, mas estão trabalhando, a igreja está trabalhando, redes sociais está aí, e só falta mesmo, irmão, o evangelho do reino ser pregado a toda criatura. E Jesus, quem falou foi Ele, que quando pregasse a toda criatura, Ele viria. Então prepara-te, irmãos, para encontrar com Jesus. Essa igreja é uma igreja, não é como as outras que tem aí que não faz missões, não. A nossa igreja faz missões, a nossa igreja ama missões. E em 15 países da América Latina, nós temos 414 unidades do PEP. Olha para você ver que inteligência do nosso pastor João Marcos, diretor executivo de Missões Mundiais. Eles estão investindo em crianças, nos maiores investimentos em crianças. Não é que os velhos, outras pessoas não sejam importantes não, mas nas crianças. Sabe o que é 414 unidades do PEP? Quem sabe o que é PEP aí? Quem sabe o que significa o PEP? Alguém sabe? Já falei disso aqui tantas vezes. É um programa de educação pré-escolar. Desses 414 unidades mantidas por nós, pelos batistas brasileiros,
tem 11.600 crianças que estão aprendendo a ser transformador de alegrias. Além do ensino, aprendendo a ler, escrever, tem o seu lanchinho, o seu almoço, mas o principal, está aprendendo de Jesus. E sabe o que está acontecendo? Tem uma menininha desse PEP, lá eles falam os homens, o PEP, os homens é pepino, e as meninas pepina. Então teve uma pepina que já salvou a família toda, pastor. Essa criancinha, ali no PEP, olha que investimento, olha a visão desse homem. É isso, irmão, investir em missões é isso aí, investir naquele que é eterno. Ninguém tira esse patrimônio seu e nem meu. E nossa igreja já faz isso há bastante tempo. Só na Venezuela tem 80 unidades do PEP. Só na Venezuela. E vai estar precisando de milhares e milhares de PEPs. Mas para isso, nós precisamos contar com o apoio dos irmãos, com o amor dos irmãos, para que Jesus volte e encontre a nossa igreja preparada para subir com Ele. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos falar o nosso tema e a nossa divisa. Vamos lá, os homens vão falar o nosso tema e as mulheres vão falar a divisa. Vamos lá? Homens. Mais uma vez. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Divisa Filipenses 4, 4 e 5. As mulheres agora, por favor. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento. Faltou 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, fé que está ao Senhor. Amém. Ó Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer por nós. Pela vida da nossa igreja, pelos meus irmãos em Cristo, nós aprendemos, meu Deus, a fazer missões. Essa igreja é uma igreja missionária. Oh Deus, obrigado por cada servo do Senhor, Deus. Obrigado de todo o coração. Eu peço a Deus agora em especial por cada missionário espalhado na face da terra, Deus. Que a semente preciosa que estão sendo plantadas em cada coração do mundo aí afora, Deus, possa germinar, crescer e dar muitos frutos, 100 por 1, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Oh, obrigado, Deus, pela vida do pastor Celso Godoy, pela vida da Rai, porque nesse tempo que está conosco, Deus, tem sido um aprendizado tão bom, temos aprendido tanto. Continue abençoando teu servo, esse amor que ele tem em falar da tua palavra, Deus. É um grande missionário que o Senhor mandou para nós. Então essa igreja, com certeza, Senhor, ela vai crescer em espírito e verdade, vai crescer também em número de salvos, meu Deus. E eles, juntamente com todos os pastores de Medeiros Neto, Deus, seja instrumento de salvação para a nossa cidade, Deus. Eu quero te pedir nesta hora, Deus, em favor de todos os profissionais, Deus, que estão lidando com essa pandemia aí, meu Deus, estão batendo de testa. O Senhor esteja protegendo cada um, Senhor Deus. Proteja, Deus. Proteja a nossa família. Nossos filhos amanhã vão sair para trabalhar. Ó Deus, guarda cada um dos teus servos, Deus. Ó Deus, que ninguém perca os seus empregos, porque Jesus garante, Deus, a vitória, Deus.
E se partirmos, ó Deus, nós temos a certeza que partiremos para a glória. Melhor coisa está com o Senhor, Deus. O Senhor disse que viria, tudo até agora que o Senhor falou foi cumprido, todos os sinais apontam para a tua volta. E logo, logo, com o avanço missionário, Deus, o Senhor vai estar voltando para levar a tua igreja para vivermos eternamente com o Senhor, Deus. Continua conosco, Deus. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. E que suba como cheiro suave e agradável ao Senhor, Deus. Amém. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer um momento de dedicação, de dízimo e oferta. Enquanto isso, nós vamos cantar a canção da campanha de missões. Você pode acompanhar com a gente aí no telão. Você que trouxe seu quilo de alimento também não perecível, a cesta está ali te aguardando para a gente estar abençoando vidas também na nossa cidade. Vem aqui, meu irmão, fazer uma oração de louvor. Gratidão ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. Santo e amado eterno Deus, Pai, glorioso Deus majestoso. Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu santo e eterno nome, ó Deus. Obrigado pela vida de cada um aqui presente. Graças e glórias te damos pelos dízimos e ofertas alçadas e entregues diante do Teu altar, que seja usado na Tua obra segundo a Tua vontade, ó Deus. Que o Senhor dê sabedoria a cada um dos irmãos que administra, ó Deus, essas ofertas. A Tua igreja, ó Pai, nesta cidade, que venha continuar a fazer toda a diferença, ó Deus.
Dê-nos um restante de semana na tua graça. Obrigado pela tua graça e misericórdia que se renova cada dia em nossas vidas. Obrigado, Deus, por estarmos aqui reunidos. Ao Senhor entrega a vida de cada irmão, dizimista e ofertante. Que o Senhor continue a abençoar o seu trabalho, a sua família, ó Deus, a sua saúde, ó Pai, a sua vida financeira. Que o Senhor continue a guiar, a guardar, ó Deus, a amparar, ó Pai, a sustentar pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé mais um pouquinho. Nós vamos louvar ainda o nome do Senhor. Daqui a pouco a gente vai ter que ficar sentado, né? Então vamos ficar de pé para louvarmos ainda melhor o nosso Deus. E a palavra do Senhor diz, lá em Salmos, que todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Então que nessa noite o meu coração e o coração dos irmãos esteja com esse intuito de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque como nós cantamos no início, o Senhor Jesus tem um nome santo, um nome que está acima de todo nome. E mesmo que sejamos tão imerecedores, Ele nos amou a ponto de entregar a sua própria vida por nós, para que fôssemos salvos e para que estivéssemos aqui hoje. Então vamos louvar o nome do Senhor com alegria e com sinceridade dos nossos corações nessa hora.
Jesus. Um Deus maravilhoso que nós servimos, nós podemos descansar e sempre confiar. Vamos ainda cantar mais essa canção em forma de oração a Ele, já nos preparando para ouvir a mensagem que vem em seguida. Descansarei. Pede isso para Deus no seu coração também, enquanto você canta e exalta Ele ainda. A Ele. Minha alma está segura em Ti, Deus, segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar
Glória a Deus, né? Louvor gostoso. Nós ficamos felizes por podermos estar aqui, né? Estamos no número reduzido, normalmente essa igreja estaria bem mais cheia, eu acredito. Mas nós temos que manter esse cuidado e é muito importante que a gente leve isso a sério, né? A gente sabe que existe toda uma situação que nós estamos vivendo, ainda não controlada, e por bom senso, a gente precisa seguir as orientações. Isso não quer dizer que nós não acreditamos que Deus possa nos guardar, não é nada disso, Deus nos guarda, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? Porque Deus, diz a palavra de Deus que o sol ele brilha sobre todos. Então, o fato de nós sermos crentes não nos faz isentos deste vírus que está assolando o mundo. Mas, certamente, o cuidado de Deus por nós é muito especial. Eu queria contar uma história. Aliás, eu vou contar duas, mas eu vou contar uma história nesse momento. Uma história real de uma menina, uma história verdadeira. Uma menina que foi criada no interior de São Paulo. Ela foi criada num laranjal, então ela vivia no contexto de roça, em um laranjal, e os seus pais eram crentes, a menina também era crente, só que os pais eram mais antiquados dentro da visão moderna da menina, e eles sempre brigavam com ela, chamavam a atenção dela por causa dos piercings, por causa do tipo de roupa, do tipo de música que ela ouvia. E de vez em quando, é óbvio, os pais chamavam a atenção dela. Uma cidadezinha de interior, uma menina andava assim de uma forma bem liberal, e por conta disso, de vez em quando, os pais chamavam a atenção, e quando eles chamavam a atenção, aquela menina, ela fervia por dentro. Ela pensava consigo mesma, eu odeio meus pais. E ela planejou durante muito tempo fugir de casa. E um dia ela fugiu então. Numa noite ela colocou em prática aquele plano que ela já havia arquitetado há muito tempo de fugir de casa. Ela havia visitado a cidade de São Paulo uma vez e quem sai do interior e vê a cidade de São Paulo fica fascinado. Eu não sei quantos aqui conhecem São Paulo. Eu nasci em São Paulo, conheço bem a minha cidade, é claro. São milhões de habitantes, né? Enquanto aqui, por exemplo, nós somos 22 mil, 23 mil habitantes. São Paulo tem mais de 14 milhões só na capital. Então é muita gente. E aquela menina, então, ela ficou fascinada. Ela havia conhecido São Paulo em um intercâmbio que a sua igreja havia feito com uma igreja da capital. E ela ficou fascinada por São Paulo, e mesmo sabendo das dificuldades de São Paulo, os problemas com drogas, a questão da violência, a questão das gangues, ela concluiu que provavelmente seria o último lugar que os seus pais a procurariam, e tudo que ela queria naquele momento era fugir da opressão de seus pais. E ela fez isso. Ela partiu para São Paulo pensando em jamais voltar para a sua casa. No segundo dia que ela estava em São Paulo, ela conheceu um homem. E esse homem, então, estava com um carrão muito bonito, ele ofereceu uma carona, e ela, sem muita opção, não sabia ainda o que fazer da vida, acabou aceitando aquela carona, almoçou com aquele homem que também conseguiu para ela um lugar para que ela pudesse ficar e morar. O homem, então, deu a ela alguns comprimidos, e aqueles comprimidos fizeram com que ela tivesse uma reação que ela nunca havia tido antes. Óbvio que aquela mulher havia utilizado drogas. E ela se sentiu ótima. Ela falou, graças a Deus que eu vim para cá, porque
se dependesse dos meus pais, eu nunca teria sentido sensações como essa, eu não estaria vivendo num lugar como esse, eu não estaria curtindo como eu estou curtindo. E a boa vida continuou. 1 mês, 2 meses, 1 ano. Depois de 1 ano, o homem do carrão, que agora ela chamava de chefe, ensinou-lhe coisas que poderiam lhe trazer recursos. Ensinou a agradar os homens e passou a ser um cafetão daquela menina. A menina começou a se prostituir. E como era ainda menor de idade, obviamente ela tinha uma clientela grande e ganhava muito dinheiro, sendo que a maior parte desse dinheiro ficava na mão do seu chefe. E ela morava num apartamento pequenininho e tudo que ela precisava ela encomendava. Ela pedia para o chefe, que trazia para ela, não deixando que lhe faltasse nada, mas em troca, todo o dinheiro que aquela mulher conseguia, que aquela menina conseguia, ela deixava nas mãos do seu chefe. Um dia ela toma um susto. Ela está andando pelas ruas de São Paulo e vê um cartaz com uma foto dela. E embaixo escrito assim: ajude-nos a encontrar esta criança. Ela tomou um susto. Mas ela sabia que não ia ser identificada porque o seu aspecto já não era mais de uma criança. Ela havia mudado muito durante aquele tempo. Ela estava usando uma maquiagem, havia tingido o cabelo e vivia naquela condição, naquela situação. E o tempo passou. E depois de 1 ano ela começa a ter sintomas estranhos. E ela descobriu então que estava doente. Havia contraído uma doença venérea. E ela ficou surpresa com a crueldade do chefe. Ao invés do chefe apoiá-la, o chefe simplesmente a descartou. Ela agora já não servia mais para ganhar dinheiro por causa da impossibilidade causada por conta da doença. Aquela menina foi lançada à rua. O chefe que tanto a estimava, agora a lançou à rua para que ela pudesse viver por conta própria. E agora na rua as coisas mudaram e mudaram bastante. Ela passou a viver nas ruas sem nenhum centavo, sem nenhum tostão. Ainda conseguia ganhar algumas coisas na rua, mas muito pouco, diante daquilo que ela ganhava. E, ademais, ela agora era uma dependente química e usava drogas. O que ela ganhava não era mais do que suficiente para poder sustentar os seus vícios. Passou a dormir nos bancos da Praça da Sé, no centro de São Paulo. E na época de junho, eu não sei quantos conhecem São Paulo, é muito frio. E ela começou naquele inverno, sentindo muito frio, sentindo fome, e dormindo nas ruas, se bem que essa não é a palavra certa. Uma adolescente no centro de São Paulo, à noite ela não dorme, porque ela nunca pode abaixar as guardas. Ela já estava com olheiras profundas, ela tossia muito, ela sofria muito, ela já não se sentia mais alegre. Toda alegria havia ido embora. Ela se sentia agora uma menininha perdida no meio de uma grande cidade fria e assustadora. Ela começou a chorar, começou a soluçar e nos seus bolsos não encontrava uma única moeda para que pudesse sanar a sua fome e o seu vício também. Ela encolhia as pernas embaixo dos jornais que ela utilizava como se fossem cobertores. E aí então ela começou a se lembrar do mês de junho na sua cidade. Os laranjais, todos floridos, época de laranja.
E ela se lembrou da sua infância e começaram a vir a memória, as lembranças da sua infância, do seu cachorrinho correndo entre os laranjais, e nesse momento, ela, num misto de alegria e de tristeza, ela sentia: até o meu cachorrinho come melhor do que eu nos dias de hoje. E aí a ficha começou a cair. Meu Deus, por que eu fugi? Por que tanto sofrimento? E uma dor muito grande começou a transpassar o coração daquela jovem, e ela soluçava, e imediatamente ela percebeu que precisava voltar. Mas voltar como? Depois de ter vivido toda aquela situação difícil. Mas ela decidiu tentar. 3 telefonemas para casa. 2 dos telefonemas caíram na secretária eletrônica. Ela não deixou nenhuma mensagem, desligou. No 3º telefonema, de novo secretária eletrônica, mas ela decidiu deixar uma mensagem, e ela deixou uma mensagem mais ou menos assim: pai, estou pensando muito em voltar para casa. Eu vou pegar um ônibus aqui pela manhã, e lá pela meia-noite eu devo estar chegando na rodoviária da minha cidade. Se vocês me estiverem esperando, bem, acho que ficarei com vocês. Mas se vocês não estiverem aqui, continuarei a minha viagem e vou tentar a sorte em outro lugar. Ela tomou aquele ônibus, longe, distante, e no caminho os pensamentos iam se desdobrando, e ela pensava assim: será que eu fiz certo? Eu deveria ter esperado, tentado mais uma vez para falar com eles. E se eles não estiverem lá, o que é que eu vou fazer? E ela ficou naquela apreensão, ela ficou naquela situação. E o ônibus chegou. E aquela menina apreensiva se arrumou como pôde dentro do ônibus. Imaginava como ia falar com seu pai, pedir perdão, pedir misericórdia ao seu pai e dizer: olha, pai, eu quero voltar, eu preciso voltar, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, me perdoa, meu pai, a culpa foi toda minha, eu preciso que o Senhor me perdoe. E nesse momento o ônibus para na cidade dela, e o motorista fala: 15 minutos para o lanche. O ônibus ia seguir viagem. E na cabeça daquela menina, o que vai acontecer? O que pode acontecer comigo agora? E ela se ajeitou, ela arrumou os seus cabelos, olhou para as manchas amarelas pelo uso de fumo, de maconha, e pensou: como é que eu vou esconder isso da minha família? E ela entrou, ela desceu do ônibus, entrou no saguão, sem imaginar o que poderia acontecer. Mas ela nunca imaginou que ela fosse ver o que ela viu. Naquele terminal, paredes de concreto, meia-noite, um grupo de mais de 40 parentes. Ali estavam irmãos, ali estavam tios, ali estavam primos. Ali estava a avó, ali estava a bisavó dela. Um grupo grande de parentes, todos eles com chapeuzinho de festa. E na parede da rodoviária uma faixa bem grande: seja bem-vinda, minha filha. Nós amamos você. E no meio daquela multidão, então, surge o pai. E o pai caminha. E quando o pai chega perto dela, ela começa a falar: pai, eu sinto muito. E o pai diz assim: não, minha filha, fique quieta. Não temos tempo para isso agora. Nada de pedido de desculpas, senão nós vamos chegar atrasados na festa. Existe uma grande festa lá em casa. Tem um banquete esperando por você. Parece familiar essa história? Essa é uma história real.
E eu acredito que para você ela é familiar, porque ela é muito parecida com uma outra história que foi contada por Jesus, que não era real, era uma parábola, mas que mostra todo esse percurso dessa menina. Jesus contou essa história há 2000 anos atrás, e eu gostaria de compartilhar essa história conosco hoje, para que nós possamos entender o sentido de ambas. O que essas duas histórias podem significar na nossa vida, na vida da humanidade? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, de 11 a 24. E Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, quantos jornaleiros do meu pai, ele pensou, tem abundância de pão, e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e apacas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. É impressionante a semelhança dessas duas histórias. Elas são muito parecidas, muito embora sejam personagens diferentes, contextos diferentes, mas a história em si é muito parecida. A forma como o filho caçula decide mudar de vida é extremamente parecida com a forma que a menina decide também. Como ele abandona a família, o primeiro momento com uma certa e falsa alegria. O cair de si que o conduziu de volta para o pai, a alegria festiva do regresso. É a história se repetindo. E eu quero dizer para vocês, essa história tem se repetido no decorrer dos séculos, muitas e muitas vezes. E ela ainda se repetirá por outras tantas vezes. Muda-se o cenário, mudam os personagens, mas a história vai ser sempre a mesma. E eu gostaria de, nesta noite, analisar com os irmãos algumas situações na história contada por Jesus e narrada no texto de Lucas, para fazermos, se possível, algumas aplicações à nossa vida. Alguns destaques eu quero fazer, e os irmãos já perceberam que eu gosto muito de fazer isso. Os irmãos vão ouvir sempre eu falar isso na hora da mensagem, porque mensagem, para mim, ela tem que ter o seu contexto. Eu preciso entender o que aconteceu ali, mas eu preciso saber o que ela quer fazer na minha vida. Então tem que ter uma aplicação na minha vida.
E sempre quando nós fizermos qualquer tipo de mensagem, essa mensagem ela tem que ser não somente histórica, não somente teológica, não somente a arte de uma hermenêutica trabalhada, de uma exegese discutida, mas principalmente uma aplicação que sirva para a nossa própria vida, senão não tem sentido. Não tem sentido. Nós não queremos viver só de histórias, muito embora essas histórias sejam muito bonitas, mas eu quero aplicar na minha vida, e por isso eu quero fazer alguns destaques no texto, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é o direito do filho mais novo de fazer o que deseja, sendo respeitado no seu desejo pelo pai. Versículo de número 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu queria que você entendesse que naquele contexto, naquele povo, naquele tempo, isso era um pedido extremamente complexo, isso era uma afronta ao pai. Não se pedia herança enquanto o pai estivesse vivo. É como se ele estivesse dizendo: olha, pai, eu quero que o senhor morra logo. Quero que o senhor morra. Eu quero a minha herança. Eu preciso de dinheiro, eu quero esse dinheiro. Mas apesar disso, Jesus coloca esse elemento nessa história porque ele tem algo para nos ensinar através desse pedido desse menino e da postura do pai de dividir a fazenda. E o que Jesus quer nos ensinar aí é que Deus dá sempre o direito ao homem de direcionar a sua vida da forma que ele deseja. Nós temos esse direito, Deus nos deu esse direito. A vida é nossa, foi dada por Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o direito de escolher os nossos caminhos. A gente pode fazer o que quiser. Se eu quisesse nesse momento arrancar minha roupa, ficar pelado e sair correndo na rua, eu poderia fazer isso. Ia ser uma cena do inferno, né? Mas que eu poderia. Eu posso, mas não devo. Deus nos deu a liberdade de fazermos da nossa vida o que nós quisermos. E é esse o primeiro destaque que eu quero fazer nesse texto, do direito daquele menino de fazer o que quisesse da sua vida. E isso é uma prova do amor de Deus, da justiça de Deus. Deus não fez ninguém como se fosse um robozinho, mas Ele colocou em cada um de nós o livre-arbítrio para que nós mesmos possamos escolher o nosso caminho. E Deus é tão maravilhoso que fazendo isso Ele ainda nos fala, Ele nos revela as circunstâncias e as consequências de cada decisão nossa. Ele nos revela isso, Ele fala: ó filho, você quer ir por aqui, você vai. Mas chegar ali, tu vai quebrar a cara. Meu filho, não planta pimenta, porque se você plantar pimenta, você vai ficar com a boca ardida. Você entende isso? Tudo aquilo que plantar é aquilo que vai ceifar. Se eu plantei pimenta, eu não vou colher abacaxi doce. Eu vou colher pimenta, se bem que eu adoro pimenta, né? Eu estou usando aí uma figura qualquer só para a gente entender. Mas Deus, Ele dá esse direito a cada um de nós, Ele deu esse direito a você. Se você está aqui na igreja hoje, se você está conectado conosco aí, é por uma opção sua. Eu estou aqui hoje por uma opção minha. É claro que no meu caso, é uma opção que eu fiz dentro de um acordo com Deus. Deus me vocacionou, Deus me chamou, então eu não tenho para onde correr. Para onde iremos nós, se só Cristo tem palavra de vida eterna, né? Mas ainda assim nós temos o direito de nos esquivarmos. Mas textos como Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, nos mostra que essa opção pode nos levar a consequências. E eu sempre digo, a escolha é um direito de cada um. Nós podemos escolher aquilo que queremos, mas seremos sempre escravos das consequências. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti,
que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Quer dizer, Deus está falando, olha, eu estou colocando diante de você a vida e a morte. Eu sugiro a você que escolha a vida. Mas se você quiser, você pode escolher a morte. É mais ou menos a mesma coisa que acontece lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, quando Josué diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Olha o que Josué está falando, olha, você tem o direito de escolher. Você quer ir para lá, atrás dos amorreus? Vai. Você quer se dobrar diante daqueles deuses, dos seus pais, da sua antiguidade, lá se dobre. Agora eu e minha família não. Nós nos dobraremos, nós serviremos, nós amaremos, nós adoraremos ao Senhor. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus maravilhoso. Ele nos dá o direito de escolher, mas Ele nos orienta. E a gente não pode esquecer que escolhas certas trazem boas consequências. Mesmo que em algum momento uma escolha certa traga algum tipo de prejuízo, mas as consequências a médio e longo prazo serão boas. E as escolhas erradas da mesma forma. Mesmo que uma escolha errada possa ser algo prazeroso em algum momento, como no caso tanto do menino quanto da menina, a longo prazo, as consequências são terríveis. Uma escolha errada, ela pode levar à morte. Uma escolha errada, ela pode levar uma pessoa a uma situação irreversível. Nos dois casos que nós vimos aqui nessa noite, houve a possibilidade de uma reversão. Eles pagaram o preço, mas diante do seu arrependimento, eles foram bem-sucedidos. Mas existem muitos que não conseguem. Quantos jovens são convidados para usar drogas, por exemplo? E às vezes, naquela política do nada a ver, já ouviu isso? Nada a ver? Ah, nada a ver. Não pega nada não, fumar um baseado, todo mundo fuma. Todo mundo fuma. Fumar um baseadozinho não vai matar ninguém não. A longo prazo eu sei para onde o baseado pode levar. A longo prazo eu sei onde um copinho de cerveja, que é isso, pastor? Jesus bebia. Tá, vai beber. Vai. Mas não vos esqueceis, Deus não se deixa escarnecer. Quantos jovens morrem em conflitos com traficantes e policiais? E muitos desses jovens, eles começaram com um baseadozinho. Eu conheci uma família em Vila Velha, e eu trabalhava na vara da infância. Durante 13 anos eu trabalhei na vara da infância. E uma senhora me procurou com 2 meninos, um menino de 9 e um menino de 11. E ela disse: seu Celso, eu vim aqui porque eu preciso que o Senhor encaminhe meus filhos para a guarda ou dê alguma providência, eu não posso ficar com eles. Eu fiquei impressionado, principalmente por conhecer a mulher e saber que a mulher era crente. Eu falei, mas por quê? Ela falou, olha, eu tinha meu filho mais velho. Com 16 anos ele começou a usar drogas, com 17 ele foi apreendido e com 17 ele morreu dentro de uma unidade de internação provisória aqui em Vitória. Os meus 2 meninos estão indo pelo mesmo caminho, eu não quero vê-los morrer. Isso é muito triste. Aquele menino que morreu com 16, 17 anos não imaginou que iria morrer por causa de um baseadozinho. Eu me lembro, as primeiras vezes que ele foi preso, ele passou por mim. E era um menino até tranquilo, não era bandido, mas foi parar naquele mundo desgraçado e miserável. Olha a minha vida. Eu nunca fui bandido antes de me envolver com as drogas. Depois que eu me envolvi com as drogas, a minha vida deu uma reviravolta. Fui parar no Carandiru, irmãos. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Mas foram escolhas minhas.
E com religião, a aplicação é a mesma, cada um escolhe a sua. De repente, você está nos assistindo aí, você não é evangélico, você tem o direito de ser o que você quiser. Católico, testemunho de Jeová, adventista, você pode ser espírita, você pode ser o que você quiser. O caminho de cada um, quem decide é si mesmo. Mas para nós que conhecemos as Escrituras, nós preferimos ficar com as palavras de Jesus. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? E nós falamos vai, Jesus podia falar vem, porque ele e o Pai eram um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E com isso eu não estou dizendo que o evangélico é melhor do que ninguém, não é não. É uma questão de causa e efeito. Escolha e consequência. Nós escolhemos viver com Deus, é igual Josué ali, né? Olha, você vai por onde você quiser. Eu escolhi seguir por esse caminho. Eu escolhi seguir pelo caminho que eu sigo hoje. As consequências que me esperam, eu acredito que são as melhores possíveis. E cada um, então, vai viver as consequências de acordo com as suas próprias escolhas. E aí a gente tem que pensar o que é prioridade para nós. Qual o caminho melhor a seguir? Tem gente que não quer ser crente porque perde toda a liberdade. Ah, pastor, eu não quero ser crente não, porque eu gosto de tomar uma cervejinha com os amigos, eu acho que não pega nada, eu fumo mesmo um baseado de vez em quando, eu gosto de ir para balada, eu sou pegador, pastor, eu sou pegador, se eu for crente eu não posso ser pegador. Quer dizer, é uma escolha sua. Você quer ser pegador, quer ser bebedor, quer ser maconheiro, é problema seu. Mas você vai ter que arcar com as consequências de todas essas coisas. E cada uma delas tem consequências terríveis. Eu não vou nem trazer aqui, porque se eu for falar de consequência de cada uma dessas situações, a gente fica o resto da noite aqui. Eu não quero passar das 10h30 hoje, de jeito nenhum. E a sua opção? Você já fez a sua opção? Eu acredito que todos aqui já fizeram a sua opção. Não sei quem está em casa, eu não sei também se todos aqui já fizeram a opção. Porque frequentar a igreja não quer dizer que tenha feito opção por uma vida santa, né? Tem muita gente que frequenta a igreja e não tem nada a ver com o dono da igreja. E o dono da igreja não é o Davino, não é o Godoy, não é o Laudelino. O dono da igreja é Jesus Cristo. Tem gente que frequenta a igreja porque gosta do ambiente. Ah, eu gosto do ambiente. Quando eu cheguei aqui na cidade, cada canto que eu chegava, alguém falava: ah, você é da igreja do UA, né? Sou da igreja do UA. Ah, qualquer dia desse eu vou lá porque eu gosto muito do UA, gosto muito do Fidelino. Fidelino é gente boa. Você já conhece Fidelino? Já conheço Fidelino. E é importante estar com essas personagens, né, daqui da nossa igreja, mas as pessoas têm que vir para cá, não é por causa do UA, do Fidelino, por causa do Davino, do Godoy, tem que vir para cá por causa de Jesus. A opção é Jesus. E aí, de presente, ganha essa companhia agradável dos irmãos e irmãs que estão aqui. Isso é um presente de Deus para nós, né? E nessa noite, quem sabe se Deus não está dando uma nova oportunidade para alguém ter coragem. Porque tem que ter coragem, irmão, presta atenção. Isso é importante, tanto para aquela mulher, para aquela menina, quanto para esse jovem da parábola. Voltar para o pai demandava muita coragem. Já pensou que vergonha? Aquele menino gastou tudo que o pai deu, a parte dele não tinha mais direito a nada. É por isso que ele falou na parábola: não, me aceita como um dos seus trabalhadores, eu não tenho mais direito. Mas o pai não fez isso não. Quando o menino chegou, o pai fez o quê? Colocou um anel e mandou botar sandália nos pés dele. Sabe o que quer dizer isso? Tudo é seu, filhão. Não tem esse negócio não. Você gastou, não tem problema não. O Papai do céu deu mais. E nós vamos adiante. Mas eu imagino a dificuldade para aquele menino se dobrar, para aquela menina, depois de xingar os pais: eu odeio vocês, agora voltar arrependida e toda quebrada, doente, destruída por dentro, destruída por fora. Não é fácil voltar não, mas é necessário que nós tenhamos coragem de assumir de uma vez por todas nosso compromisso com Deus. O segundo destaque que eu quero dar no texto do filho pródigo é que a vida longe do pai, muito embora possa parecer uma vida de liberdade, sempre se encerra em grande sofrimento. Tanto um quanto o outro. Quando deixaram a companhia dos pais, eles queriam curtir a vida. Vida louca!
É nós. Vou beber todas, vou fumar todas, vou pegar todo mundo, vou fazer o que eu quero e está tudo certo. Vida louca. A menina, enquanto teve saúde, viveu razoavelmente bem, tinha tudo que precisava. O menino, enquanto tinha dinheiro, estava cheio de amigos. Mas uma hora o dinheiro acaba, porque dinheiro não dura para sempre. Uma hora a saúde vai embora. Uma hora a jovialidade vai embora. E aquela falsa alegria longe do caminho dos pais, ela vai embora também. O dinheiro do filho acabou, e com ele as amizades, porque não tem dinheiro nesse mundo, não tem amigo. Nesse mundo sem Deus só tem amigo quem tem dinheiro. Não havia nem comida mais para se alimentar. E é assim quando alguém se afasta de Deus, começa a perder o básico da vida. Muitos perdem o caráter, perdem a dignidade, perdem os recursos, perdem os amigos, perde a vitalidade, o sofrimento aparece, e aí então, quando tudo acaba, quando se chega no fundo do poço, é que a gente descobre, ou que essas pessoas descobrem, que não valeu a pena. Valia a pena estar na presença de Deus. Olha aqui para mim. Vida sem Deus não vale a pena. A vida sem Deus não vale a pena. Porque só nele nós temos verdadeiramente paz, segurança, esperança. Só nele nós gozamos da verdadeira felicidade. As coisas dessa vida passam, mas o amor de Deus nunca passa. Não sei se você já leu 1 Coríntios capítulo 13, eu sugiro que leia e releia e leia mais uma vez para você ver o que é amor. O amor nunca passa. Quando nós abrimos mão dos prazeres que a vida nos oferece e passamos a viver nos prazeres que Deus nos dá, aí nós vamos descobrir o que é prazer de verdade. O prazer não é estar chapado, não. O prazer não é pegar todo mundo, não. É fazer sexo dia e noite, isso não é prazer, não. Isso é escravidão, isso leva a um vício, isso leva a derrota. Isso leva a uma vida que está longe de ser aquilo que Deus planejou para nós. Talvez para nós aqui que estamos aqui, isso não faça muito significado. Pastor, eu já sou crente. Que é isso, pastor? Eu nasci crente. Não, ninguém nasceu crente. Ninguém nasce crente. Você se tornou crente quando recebeu Jesus como seu Salvador. Mas será que nos tornamos crentes de verdade? Nós estamos prontos para passar por todo o crivo de Deus, para saber se de fato nós nos enquadramos dentro de uma vida cristã? E isso não quer dizer que eu não tenha pecado. Eu tenho pecado, você tem pecado. Mas qual é a prioridade de nossa vida? O que é que eu prefiro? O prazer lá de fora ou o prazer aqui de dentro? A certeza lá de fora, e a única certeza que nós temos lá fora, sabe qual é a única certeza que o homem tem? Qual é? Que vai morrer. E qual é a certeza que o crente tem? Vai viver para sempre. É diferente, irmãos. A nossa certeza é diferente. A esperança lá fora é a última que morre. E para nós aqui, a esperança nunca morre, porque a esperança é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança. Então aqueles que sofrem, sofrem porque querem sofrer. Uma palavra como essa pode levar alguém a uma reflexão, mas uma palavra como essa pode levar alguém à ira. De vez em quando, eu não sei quantos irmãos acompanham lá no YouTube, alguém coloca assim um dislike lá, né? Eu fico triste, mas não por causa do dislike, por causa da pessoa. Às vezes ela está colocando dislike dentro de uma fala dessas minhas aí, que ela não concorda, mas não tem que concordar comigo não, tem que concordar com a palavra de Deus. E aqui tem um grupo de 50 irmãos e mais tantos irmãos ali. O dia que eu falar uma besteira aqui, irmão, pode me interromper, levanta o dedo e fala, pastor, você está falando besteira, porque não é isso que a Bíblia ensina. Pode fazer isso. Se você tiver razão, eu mudo meu pensamento.
Mas até então eu tenho pautado a minha vida, apesar de mim, dos meus pecados, eu tenho pautado a minha vida na palavra do Senhor. E é por aqui que eu vou. Eu não acredito que haja outro caminho. E um terceiro destaque que eu quero fazer aqui. Em determinado momento o filho caiu em si. Os versículos 14 a 16 descrevem a miséria que se estabeleceu na vida daquele jovem, mas no versículo 17 nós vemos que ele caiu em si. No versículo 17 está escrito assim: e tornando em si disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo fome. Esse destaque é para nós sabermos que sempre há uma nova oportunidade. Sempre tem uma nova chance. Enquanto houver vida, haverá uma nova oportunidade. Sempre é tempo de arrependimento. Às vezes, irmão, e eu quero dizer isso para você, porque isso precisa ser dito e enfatizado na igreja. Às vezes nós, na igreja, vivemos com uma capa de santidade, uma capa de evangeliquez, de gospel, sei lá do que, mas por dentro nós estamos mais ou menos como aqueles que Jesus falava lá dos fariseus. Jesus chamava o quê? De sepulcro caiado. O que é isso? É igual um túmulo, branquinho por dentro, mas cheio de coisa podre. Não, branquinho por fora, né? Cheio de coisa podre por dentro. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos entender que sempre há uma oportunidade. Eu, durante a minha vida de convertido, os irmãos sabem que os 4 primeiros anos de conversão foram dentro do cárcere. Eu conheci tanta gente que já não acreditava mais que pudesse ter uma nova vida. E hoje vejo muitos deles convertidos. De vez em quando eu encontro algum. Esses dias encontrei o Celso Salgueiro. Celso Salgueiro é pastor hoje lá em São Paulo. Fomos colegas lá no Carandiru. Companheiros de cela, inclusive. O Celso Salgueiro era assaltante de carro forte. Hoje ele vive para a glória de Deus. O Celso Salgueiro tem AIDS. Ele vivia com medo de morrer. Hoje ele proclama, eu estou curado. E eu acredito, porque ele está cheio de disposição, é casado, tem um monte de filho, e todos eles vivem para a glória de Deus, porque nunca é tarde. Agora, existem pessoas que desistem no meio do caminho. Olha só, querido, se aquela menina desistisse lá no meio de São Paulo, ela teria morrido. Ou teria virado uma nóia dentro daquela Cracolândia terrível que tem lá em São Paulo. Se o menino tivesse desistido do seu pai, ele teria morrido de fome. Mas tanto um quanto o outro entenderam que haveria uma nova chance. E os dois conseguiram. Eu quero dizer nessa noite para você, que essa noite é noite de esperança. Nós podemos superar, nós podemos viver. Não só para quem ainda não é evangélico, mas para aqueles evangélicos que precisam resolver sua vida. Tem muito evangélico, muito crente, na nossa igreja não, mas por aí está assim. Tem muito crente que precisa sentar e bater um papo com Deus. Chorar diante de Deus, pedir perdão, Marcelão, falar para Deus, olha Senhor, o Senhor sabe, não dá para esconder, eu consigo esconder do grandão lá, mas do Senhor eu não consigo. Tem muita gente assim. Está na hora de sentar com Deus. Chega em casa, bota 2 cadeiras assim, senta em uma e imagina Deus sentado na outra. E bate um papo aberto com Ele. Sabe qual pode ser o resultado? Um novo coração, uma nova vida, uma nova caminhada. Eu nunca imaginei, irmãos. Hoje eu tenho 32 anos que vivo nos caminhos de Deus. Eu nunca imaginei que eu seria resgatado da mão dos Exus, das pombagiras, dos caboclos, dos orixás. Eu nunca imaginei que eu iria deixar as drogas. Para você ter uma ideia, quando eu me converti, a minha maior preocupação era a seguinte: como é que eu vou fumar escondido dos irmãos? Porque eu não conseguia conceber que eu fosse deixar o cigarro,
as drogas, fumava maconha todo dia, cheirava, tomava droga na veia. Eu nunca imaginei. Mas quando eu decidi virar as costas para o pecado e me voltar para Deus, Ele fez tudo na minha vida. E hoje vivo para a glória de Deus. Tem muita coisa que Ele tem que ajustar ainda. Eu ainda sou um crente vacilão, em alguns momentos. Mas Deus precisa me ajustar. E Ele me ajusta cada dia, Ele pode fazer. E só Ele pode fazer isso com você. E por último, o último destaque que eu dou nesse texto, e eu quero registrar, é a postura do pai com o retorno do filho. Versículos 20 a 24. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alpacas nos pés, e traz o bezerro mais gordinho que tiver aí, e mata-o, e vamos comer e nos alegrar. Porque o meu filho que estava morto reviveu, e tinha se perdido, mas agora foi achado, e começaram a se alegrar. São 4 coisas básicas que esse pai faz, e é o que Deus faz conosco. Ele vem ao encontro do filho, movido de grande compaixão. Olha que coisa linda, Jesus Cristo veio ao nosso encontro, enquanto nós éramos inimigos de Deus, pecadores. Não fui eu que aceitei Jesus, não. Foi Jesus que me aceitou, irmãos. Às vezes a gente usa essa expressão, e a gente não sabe direito o que está falando. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Não, foi Jesus que me aceitou enquanto pecador. Eu aceitei caminhar com Ele, mas foi Ele que me aceitou. Segunda coisa, Ele compartilhou com todos a sua alegria. Deus fez uma festa. O Pai fez uma festa, e lá no céu teve uma festa. No dia que nós nos convertemos, teve festa no céu. Glória a Deus. Teve festa. Terceira coisa, Ele festejou o seu regresso. E quarta coisa, restituiu-lhe tudo que o filho havia desprezado durante a sua vida. É isso que acontece quando o pecador se arrepende e volta para os braços de Jesus. E a Bíblia ensina que não tem outra maneira de voltar para os braços do Pai, se não for por Jesus Cristo. E quando o homem toma a decisão correta, o céu se alegra. A menina do Laranjal recomeçou sua vida. E acredito que a história da menina começa com aquele tradicional: e viveram felizes para sempre, porque ela fez a opção correta. Quanto ao filho pródigo, eu creio que ele viveu o resto da sua vida usufruindo do carinho e do amor do Pai. E quanto a nós, como é que está a nossa situação diante de Deus? Como é que nós estamos vivendo? Qual é a nossa história neste momento? Que história estamos vivendo? E qual a história que nós queremos viver? Do meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Se você souber, cante junto. Sabe, Senhor, eu
pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com paz, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Presta atenção nisso. Isso é importante. Voltar para Deus, colocar nossa vida à disposição de Deus e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Precisamos viver assim para a glória de Deus. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, a simplicidade com Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Só você e Deus sabem como está a sua caminhada. Ninguém mais pode saber como é a tua caminhada. Alguns podem ver alguns sintomas, fazer algumas deduções, mas só você sabe. Eu quero sugerir a você, no nome de Jesus Cristo, se tiver algum caminho seu que precisa ser ajustado, faça isso no nome de Jesus. Se tiver algum caminho seu que precisa ser ajustado, ajuste-o hoje, não deixa para amanhã. Nós nem sabemos se estaremos vivos amanhã. Ajuste sua vida, ajuste os seus caminhos. Você que está nos assistindo, de repente você ainda não tem um relacionamento forte com Deus. Pode ser até que seja membro de alguma igreja, mas mais importante do que ser membro de uma igreja é ter um relacionamento forte com Deus. Eu quero que você e Deus conversem agora. Deus acabou de falar com você. Fala com Deus agora. Fala com Deus. Coloca diante de Deus a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Então somente confia, e Ele tudo fará. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, diante da tua palavra, diante da tua presença, nós queremos dobrar as nossas vidas e rogar a ti que, em nome de Jesus, não nos falte o teu carinho e o teu amor. Ajuda-nos a tomar as decisões corretas e nos livra de todo o caminho obscuro
de todo caminho mau. Dá-nos a tua direção, para que não deixemos de viver para a tua glória e o teu louvor. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos e cubra com a tua graça todos os dias. E nós te daremos também todos os dias a honra e a glória que lhes são devidas no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa e incomparável de Jesus Cristo, e os consolos e o conforto do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém. Ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Amém, glória a Deus.